Olá, eu sou o professor Rogério, né? Vamos começar aqui mais um vídeo, né? Referente às questões voltadas para a globalização. Então, esse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho de capital, né? Então, para que que serve o capital? Como é que o capital ele funciona, né? Dentro do mundo atual, né? Então, desde quando se surge o capital, trabalhar que capital ele não é apenas dinheiro, né? Não é só questões de valores monetários, mas sim outros tipos de valores que podem ser usados para a produção de riqueza. Bem, então, iniciando aqui a nossa conversa, né? A gente vai falar um pouquinho sobre capital, né? Então, qual a importância desse capital para o mundo, né? Para o mundo de uma forma geral e como é que ele vai moldar a nossa vida, né? Então, a gente vai falar aqui sobre o fluxo de capital e a rota invisível do dinheiro global. Então, muitas vezes, né, quando nós falamos em capital, a gente não tem a dimensão de como é que o capital ele influi de uma forma direta a nossa vida, né? Então, o capital ele está totalmente ligado ao nosso cotidiano. E isso vai interferir no valor da moeda, no preço dos produtos que nós consumimos no nosso dia a dia. Mas antes de começar aqui, nós temos que falar sobre uma introduçãozinha para falar o que é o capital. Então, o capital, o termo, ele é amplamente utilizado na economia, nas finanças, e o seu significado pode variar conforme o contexto. Em linha geral, capital representa recursos de que podem ser utilizados para gerar riqueza, seja por meio da produção, do investimento ou da circulação de bens e serviços. Bem, então, o capital né, trazendo para uma questão voltada para a economia, é esse valor, né? Então, nesse caso, ele é um conjunto de fatores que nós utilizamos para a produção de riqueza, né? Para gerar riqueza, para que essa riqueza ela seja materializada. Né? Então, principalmente na questão da produção, do investimento, da circulação de bens e serviços. Ah, como assim produção? Produção, então, os bens, né, o capital, os bens de serviço, o que nós chamamos de meio de produção, né, quando o Marx ele começa a trabalhar essa questão do capital, né, ele vai falar sobre os meios de produção, que é todas as ferramentas, todas as, todas as esferas que leva à produção, tanto de produtos, né, gerais, né, do nosso dia a dia, mas também nós temos que pensar sobre os investimentos, né? A questão de que nós vamos investir capital em um certo setor, esperando que ele nos devolvam alguns benefícios da questão, né? De fazer com que esse capital ele cresça. A questão do investimento e da circulação de bens e serviços, né? Nós vivemos uma sociedade cada dia mais focada em serviços, então isso faz com que, quando nós investimos esse capital nessa forma de produção, ele se torna mais ágil e mais rápido. Então, no sentido financeiro, o capital ele se refere ao dinheiro e os ativos líquidos de uma pessoa, empresas, governo que ele possui e podem ser utilizados para investir, empreender, financiar operações. Por exemplo, uma empresa pode usar seu capital financeiro para abrir uma nova filial ou comprar equipamentos. Então, segundo essa visão, no mercado financeiro, né, na questão de você pensar o capital como algo que gera mais riqueza, então aquele recurso que você tem, que você consegue acumular com o passar do tempo, você pode usar, né? Então, nesse caso, dinheiro ou ativos líquidos de uma pessoa, né? Então, recursos, eles podem ser usados, né, para que eles possam ampliar a sua possibilidade de produção. Investir, empreender, financiar as operações. Por exemplo, né, quando uma fábrica como a Goodyear ou a Nestlé, né, empresas multinacionais, quando eles vão investir, eles vão construir uma nova unidade em um novo país, eles vão usar esse capital financeiro para transformar isso em capital produtivo, né, para ampliar a sua produção, né? Então, isso é uma forma da gente pensar de como o capital ele é essencial dentro da visão monetária de uma forma em geral. Mas já o capital físico diz respeito aos bens materiais utilizados na produção e outros bens de serviço. A questão
né, do que o Marx ele vai chamar de meio de produção, né? Então, a questão desses materiais, a matéria-prima, o maquinário, eles vão fazer parte desse meio de produção, que inclui as máquinas, as ferramentas, os prédios e a infraestrutura. Então, esses ativos são consumidos diretamente, mas não são consumidos diretamente, mas ajudam a aumentar a produtividade e a eficiência da produção. Então, quando nós pensamos nesses meios de produção, a terra, a fábrica, tudo isso vai fazer com que essa produção ela se torne mais eficiente, né? Se produza mais, com menos investimentos, mas também uma produtividade mais significativa, né? Então, com a questão de o aumento dessa produtividade dentro dessa realidade, lógico, né? Quando nós pensamos em produtividade de uma forma geral, né? Uma empresa ela busca produzir mais para que ela gere mais recursos, mais riquezas, que ela faça sua ampliação. E tudo isso faz a questão da eficiência da sua produtividade. Bem, então, por outro conceito importante é o capital humano, que apresenta um conjunto de habilidades, conhecimentos, experiências e competências dos trabalhadores. Investir em educação, saúde, capacitação profissional é uma forma de aumentar o capital humano de uma sociedade, o que, por sua vez, contribui para o crescimento econômico. Então, o capital humano, né? Então, muitas vezes as empresas, principalmente no início, né, da Revolução Industrial, muito era colocado a partir de que era investido em máquinas. As máquinas, elas estavam no centro das atenções. Só que não adianta você ter máquinas cada vez mais modernas, cada vez mais autônomas, se o trabalhador em si, ele não consegue seguir, né, essa modernização. E com isso, né, nós temos que pensar em investir no capital humano. A questão de que as pessoas elas precisam ser melhor treinadas, melhor preparadas, fazer com que os trabalhadores eles realmente desenvolvam as suas habilidades. E a educação, ela é fundamental. Educação, saúde, capacitação profissional. E também pensar em uma coisa que muitos poucos, né, colocam aqui, que é a valorização da mão de obra, né? Então, o trabalhador, muitas vezes, ele fica escanteado nessa questão do desenvolvimento do capital. Então, o capital, né, de uma forma globalizada hoje, ele exige, né, pessoas que sejam valorizadas, pessoas que buscam, né, melhorar as suas condições como trabalhador, né? E isso, o capital humano, ele é essencial. Não adianta você ter polos industriais fabulosos, tecnológicos, se o trabalhador, aquele que vai tocar essa máquina, ele não acompanhar esse desenvolvimento, né? Não é que a pessoa ela não deseja acompanhar esse desenvolvimento, mas quando as empresas elas não encaram esse desenvolvimento como um ponto crucial para o desenvolvimento de si mesmo, né? Então é importante frisar isso. Sem o capital humano, não há produtividade. Bem, então, por fim, existem capitais internacionais que envolvem fluxo de recursos financeiros entre países. Isso inclui investimento estrangeiro direto, como a construção de fábricas em outros países, investimento em portfólio, né, ações, né, como ações e títulos. Os empréstimos internacionais também, eles geram essa ampliação do mercado de trabalho. Então, esses fluxos de capitais são fundamentais para a globalização econômica influenciam diretamente no desenvolvimento das nações. Bem, então, capital internacional. Então, desde o final do século XIX, começo do século XX, se cria uma visão de capital especulativo, que é a questão de que o capital ele circula entre as nações, levando a essas nações a capacidade de aumentar o seu poder produtivo, né? Então, a construção de fábricas, o Brasil, principalmente a partir da década de 50, durante o governo Juscelino Kubitschek, né, nós vemos a chegada de grandes multinacionais, grandes montadoras, né, de automóveis, entre outras indústrias que vão se fortalecendo, que vão se fixando aqui no Brasil. Então, a questão também, dentro do capital especulativo, é a questão das ações e títulos, né? Então, quando nós pensamos em ações, é quando nós pegamos uma marca, uma fábrica, uma empresa, e nós vamos fragmentá-las em pequenos como pode dizer, pequenas porcentagens. É mesmo quando você pegar um chocolate
e você pegar cada quadradinho desse e colocar para ser vendido, né? Atraindo investimento para dentro dessa empresa. É isso que é uma ação. Então, eu pego uma empresa grande, eu vou fragmentá-la ela em vários pedacinhos e eu vou vender essas ações no mercado especulativo, na bolsa de valores. Então, com isso, esses pedacinhos, passa que a pessoa que detém esses pedacinhos, eles serão, de uma certa forma ou de outra, sócios dessas empresas. Então, com isso, essas empresas, elas vão angariar, elas vão buscar recursos fora, trazer para dentro para que ela possa se desenvolver. Dependendo da situação, se essa empresa ela consegue bons resultados, aquele chocolatinho, aquele pedacinho que eu comprei da empresa há 3, 4 anos atrás, que valia, vou fazer conta simples, né? Não é meu forte matemática. Mas vamos dizer o seguinte, eu compro uma ação por R$ 10. Se essa empresa ela apresentar bons resultados, esses R$ 10 eles vão se ampliar. Ao mesmo tempo, se essa empresa ela não demonstrar bons resultados, esses R$ 10 eles vão diminuir. Então, essa questão de que o portfólio e as ações elas são essenciais nesse sentido. E os empréstimos internacionais, como órgãos, né, como o FMI, né, como o Banco Mundial, então todos esses fornecem, né, capital para que esses países eles possam se desenvolver, investir em infraestrutura, e tudo isso faz com que o capital e a economia cada vez mais globalizada, elas tenham influência direta desse capital internacional. E esse capital internacional, ele faz parte do nosso dia a dia, e muitas vezes muitas pessoas nem se tomam conta de que ele está, de uma certa forma ou de outra, ditando a regra do jogo do seu comportamento, daquilo que você vai consumir, daquilo que você vai fazer. Bem, então, o fluxo de capital no mercado financeiro, que é importante nós frisarmos aqui. Então, o fluxo de capital, ele representa o movimento de dinheiro entre países, empresas e investidores. Esse fluxo, ele pode ocorrer de diversas formas. Investimento estrangeiro direto, quando uma empresa constrói uma fábrica num país, como a gente já está falando. O investimento em portfólio, a compra de títulos e ações. E o empréstimo internacional. Esses movimentos são influenciados por fatores como taxa de juros, estabilidade política, crescimento econômico e políticas cambiais. Essa questão do capital especulativo, ele é muito subjetivo, né? Ele não traz regras muito claras. Então, nós temos que pensar em movimentos que influenciam essa chegada. Juros, né? Os juros é uma forma que os governos eles usam dentro da sua economia para controlar o aumento da inflação. Então, o que é a inflação? É quando o poder de compra da moeda local ele vai perdendo esse poder de compra. Então, aquilo que aquela quantidade de capital ele comprava há um tempo atrás, ele deixa de comprar, ele perde esse poder de aquisição, né, de compra. E com isso, os juros, ele de uma certa forma ou de outra, ele inibe essa inflação, ele atrai investimentos estrangeiros, principalmente por quê? Porque quando você pensa em investimento em médio, longo prazo ou em curto prazo, quanto maior os juros, maior o rendimento daquele dinheiro que você aplicou naquela, naquela forma de aplicação, naquela forma de investimento, né? Um exemplo, a poupança, né? Lá na década de 80, quando a inflação no Brasil ela batia a casa de milhares de por cento por ano, muitas vezes, né? Por meses, isso faz com que aquele dinheiro que você deixasse em uma conta poupança ele iria render, ele iria se multiplicar em uma velocidade muito maior, né? Então, com isso, quanto mais juros, dependendo da situação que um país ele encontra, mais atrai investimentos. Por isso, quando os Estados Unidos ele quer atrair capital para dentro do seu país, ele eleva a taxa de juros. Isso faz com que o capital especulativo ele migre, ele saia de um país e vai para o outro. Então também existe fatores assim suscetíveis à estabilidade política, né? No caso, nós estamos acompanhando, né? Para que se você está assistindo esse vídeo daqui a alguns anos, hoje é dia 18 de agosto
né, de 2025, o Brasil se debate muito uma questão do tarifaço do Donald Trump, que foi uma questão política que um membro, né, de uma família que busca, né, de uma certa forma, chamar a atenção para questões que eles acreditam que pode ser justa, mas que não é justa, né? Você pensar em questões individuais, colocando em risco o bem coletivo, né? Que os governos internacionais eles interfiram na política local, fazendo o quê? Essa questão do fluxo de capital. Né? Então, aumentando as taxas cobradas para o comércio, e tudo isso interfere na economia e na circulação de capital. Então, o crescimento econômico, ele também depende desses investimentos internacionais, né? Vou dar um exemplo bem forte nos dias de hoje, que é a China, né? A China, de uma certa forma em geral, ele injeta dinheiro em algumas economias emergentes como uma forma de você ajudar na construção de infraestrutura e, ao mesmo tempo, né, você ganhar aliados comerciais. E com isso, tudo faz com que esse país se torne cada vez mais influente no mercado especulativo. E a política cambial, que é a questão de como é que a sua moeda ela vai se comportar dentro desse mercado. Né? Nós sabemos que nós temos moedas que são mais valorizadas, um exemplo, o euro, o dólar, que são moedas que têm um poder maior, né, dentro desse cenário mundial, e nós temos moedas que têm um menor poder, né, de valor dentro do cenário mundial. E o que qual é a regra, né, do mercado? Que essas moedas que são mais valorizadas, elas ditem o preço de alguns produtos e alguns serviços. O exemplo, o dólar, né? O dólar, a maior parte da economia mundial, ela segue o valor do dólar, né? Então, tudo isso influencia na questão do desenvolvimento e do fluxo, né, de capital. Bem, então, no contexto do mercado financeiro, o fluxo de capital tem um papel fundamental quando há entrada de capital estrangeiro em um país. Isso geralmente aumenta a liquidez do mercado, valoriza os ativos como ações e títulos e pode até fortalecer a moeda local. Por um outro lado, quando há saída de capital, o efeito é o oposto. Os ativos tendem a se desvalorizar, a moeda local perde a força e o mercado pode enfrentar instabilidades. Bem, então essa questão do fluxo, né? Então a entrada e saída de capital. O Brasil é um país que ele é muito suscetível, ele é muito delicado sobre essa questão de entrada e saída de capital estrangeiro. Então, quando uma empresa ela se fixa no território, né? Uma empresa como uma Ford, uma GM, uma empresa multinacional, ela se fixa dentro do nosso território, ela atrai capital estrangeiro, né? De uma certa forma ou de outra. Como um exemplo, né, também muito importante. O Brasil ele tem uma força muito grande produtiva, né, dentro do agronegócio. Então, esse agronegócio, ele atende demandas do mercado, e esse mercado, que é uma mão invisível, segundo o Adam Smith, né, existe um livro chamado A Riqueza das Nações, ele fala que o mercado, essa mão invisível do mercado, ele vai determinar alguns como é que esse capital, né, esse mercado especulativo, ele vai se comportar com a entrada e saída, né, de capital. Né? Então, quanto maior a entrada de capital, mais sólida a economia. Quando esse mercado, esse país, ele enfrenta alguma instabilidade política, alguma questão que envolva interesses que não são tão claros, que não são tão objetivos para nós, né? Porque o mercado especulativo, ele é uma dinâmica que muitas vezes nós precisamos nos atentar ao contexto que nós estamos vivendo, né? Então, nesse caso, esse capital, ele deixa o país fazendo com que a economia ela entre no processo de recessão. O que é a recessão? É quando essa economia ela diminui, ela se encolhe, né? O que isso quer dizer? Menos produção, menos venda, menos emprego, gerando o aumento da inflação, que é a perda do poder de compra daquela moeda, né? Então, o Brasil é um país que ele é muito dependente desse capital estrangeiro. E isso gera, né, muitas vezes o Brasil ele tem que tomar medidas que muitas vezes não são tão favoráveis às suas empresas, mas às empresas estrangeiras.
E esse fluxo também tem impacto direto na economia. A entrada de capital pode impulsionar o crescimento, gerar emprego, fornecer, né, fomentar essas inovações. No entanto, a dependência excessiva do capital externo pode tornar o país mais vulnerável a choques externos, como a mudança na política monetária de grandes economias. Por isso, o Banco Central, eles monitoram de perto esses movimentos e ajustam suas políticas para manter a estabilidade econômica daquele país. Então, é aquilo que nós chamamos de câmbio, né? Então, o Banco Central, né, do Brasil, que é uma instituição que ela vai controlar, né, que ela vai estudar como é que há o comportamento do mercado, né, o que o mercado ele vai se comportar, ele vai observar as tendências e vai tomar medidas para minimizar o impacto dessas tendências. No caso, aumentar taxas de juros, se o dólar, ele está crescendo o seu valor. O Brasil, ele tem uma reserva de dólares, né, que todo país, por incrível que pareça, ele precisa ter. O Brasil, ele coloca essa moeda no mercado, ele vende esse dólar. Ah, professor, mas vender dólar é algo que vai fazer com que o preço aumente. Não, porque você tem que pensar, voltando para o Adam Smith, existe essa questão da mão invisível do mercado, que quer dizer o seguinte: quanto maior a oferta de um produto, menor o seu preço. Isso também funciona para as moedas. Então, uma forma de tentar conter a desvalorização do real no mercado é vender dólar, né? Então, o Brasil ele pega parte da sua reserva e vende. Isso faz com que a oferta, a quantidade de dólares no mercado aumente. Com isso, o preço do dólar perante o real, né, ele caia um pouco. Então, tudo isso faz com que esses países eles precisam estar atentos a esses cenários, né? No caso, o Brasil, que é um país vulnerável a essas políticas estrangeiras, né? Só pensar o que está acontecendo nos dias de hoje durante essas manobras políticas do Donald Trump, que geram uma instabilidade política. Então, as pessoas que detêm capital, né? No caso, empresas multinacionais que eles investiram capital no Brasil, em alguns momentos eles tiram esses investimentos do Brasil. E isso gera, né, problemas com a criação de emprego, do crescimento econômico, as questões de investimento em inovação, tudo isso, né, vai gerar esses impactos negativos a partir da estabilidade econômica. Bem, um exemplo prático, né, os Estados Unidos, que aumenta as taxas de juros, muitos investidores saem dos países emergentes e vão para lá, buscando um retorno mais alto da sua economia. Isso gera saída de capital e desvaloriza a moeda local. A pressão sobre os ativos brasileiros é um exemplo. Então, esse tipo de dinâmica mostra como os fluxos de capitais estão profundamente interconectados, né, conectados ao funcionamento do mercado financeiro global. Então, a questão de como está aí contido na imagem, é uma questão de um jogo de dominó. Então, quando você derruba uma peça, você derruba todas as peças. Por quê? Uma peça, ela depende da outra. E tudo isso, né, está ligado a questões muito sensíveis, muitas vezes, né, que é a questão dos interesses políticos e econômicos que um país ele detém, entre outros, né? Então, dependendo do discurso ideológico de um presidente que chega ao poder em um determinado país, ele modifica o cenário econômico e financeiro e especulativo dentro dessa dinâmica, que vai gerar essa cascata de problemas, né, que chega até nós. E aquilo que nós estávamos falando, o Brasil é dependente de capital? Sim, o Brasil em grande medida, dependente de capital estrangeiro, especialmente no que diz a respeito ao investimento estrangeiro direto, o IED. Sua dependência não é necessariamente negativa, mas reflete a importância que o fluxo internacional de capital tem para o crescimento econômico e a geração de empregos, na manutenção de setores estratégicos do país. O Brasil, né? O Brasil é um caso muito importante nós pensarmos na forma como nós nos constituímos como país, né? O Brasil, ele foi uma colônia de exploração. O Brasil, ele passou por várias políticas que impactavam no desenvolvimento da sua economia, né? Nós tínhamos período que no Brasil era proibido a construção e a permanência de indústrias.
né? Pensa bem, o país do tamanho do Brasil não havia indústrias. Isso faz com que empresas multinacionais, quando eles veem essa oportunidade dentro desse cenário, eles ocupam esse cenário, eles vão intervir, eles vão entrar, né? No caso, a maior parte das indústrias no Brasil são quase todas multinacionais, desde o início, né, da sua concepção, do seu início. Isso faz com que gere emprego, a questão da manutenção e o crescimento de setores estratégicos no Brasil, né? A questão das ferrovias, entre outras coisas, que foi um exemplo de capital estrangeiro que chegou no Brasil e ainda chega, né, para o desenvolvimento dessas infraestruturas. Bem, então, em 2025, o Brasil se consolidou como um dos principais destinos de capitais estrangeiros do mundo, segundo a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O país foi o segundo maior destino do IED, né, atrás apenas dos Estados Unidos. O Banco Central estima que o Brasil ele receba em torno de 70 bilhões em investimento direto neste ano, valor semelhante a 2024. Então, o Brasil, né? Ele, por conta da questão de oportunidade. O Brasil é um país que está no processo de desenvolvimento, de crescimento, e isso atrai investidores, né? Os investidores, eles enxergam o Brasil como um local que ele tem muito ainda a crescer. E com isso, essas pessoas elas encaram o Brasil como um local, uma oportunidade de empregar o seu dinheiro. E com isso fazer mais dinheiro, né? Porque ninguém vai investir dinheiro em um local onde você não espera ter o retorno desse investimento. E o Brasil, ele vai receber essa quantidade de 70 bilhões, estima-se, né, neste ano de 2025, semelhante ao que foi 2024. Nesse caso aqui, esses investidores, esses investimentos são aplicados em setores como automóveis, biotecnologia, energia renovável, tecnologia da informação e infraestrutura. Um dado interessante é que mais da metade desses recursos são destinados a projetos, né, no caso do Greenfields, no caso, ou seja, criando do zero, o que demonstra a criação ao longo prazo de investimentos, né, dos investidores. O Brasil é um país, mesmo com todos os seus problemas, mesmo com todo o cenário que nós estamos acompanhando, né, cenário político que gera essa instabilidade, né, por conta de uma polarização dentro da economia, né? Nesse caso, né, o Brasil ainda é um destino muito importante desses recursos, principalmente porque o Brasil ele pode se tornar uma liderança dentro das energias renováveis do mundo, a tecnologia da informação e da infraestrutura. Pensando que a infraestrutura no Brasil, né, se nós formos compararmos o tamanho do Brasil, o Brasil ainda tem um sistema de infraestrutura de transporte arcaico, né, usando ainda mecanismos que eram ainda do início do século XX, e o Brasil ainda não se estruturou dentro desse cenário do século XXI, né? Ou seja, o Brasil ele tem que pensar, né, em melhorar essas infraestruturas. Como o Brasil ele não tem interesse e capital para desenvolver essa infraestrutura, a gente gera a abertura para as empresas internacionais. Então, com isso, surgem e cria-se empreendimentos do zero. Isso porque as empresas internacionais, elas enxergam no Brasil, mesmo que muitos neguem, né, um certo horizonte um certo horizonte positivo nesses investimentos, na criação desses empregos, dessa infraestrutura, esperando ter uma devolutiva desses investimentos. Além disso, o Brasil ocupa a quinta posição global como destino de investimento, segundo a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento. Só no primeiro semestre de 2024 foram 188 projetos de investimentos, somando 28,5 bilhões de dólares. A transição energética, como nós estávamos começando falando lá atrás, o Brasil ele é um líder, né, dessa transição energética, atraindo empresas que são interessadas em reduzir as emissões, aproveitar o potencial brasileiro em energias limpas, né? O Brasil é um país que, dentro do cenário hoje da transição energética, o Brasil ele tem esse lugar de destaque por conta da sua posição geográfica, as questões dos recursos naturais que o Brasil ele dispõe, e tudo isso atrai esses olhares dessas grandes empresas multinacionais.
Isso faz com que o Brasil ele se torne um local onde as pessoas, né, as empresas, aquelas que buscam recursos, buscam implementar e conseguir, né, lucros, eles se interessem, né? Mas aí nós temos que pensar em um desenvolvimento sustentável. Não adianta pensar em voltar a um período onde o Brasil ele era apenas, né, um local onde as multinacionais, as empresas globais, elas exploravam, mas sim pensar no desenvolvimento de um cenário nacional mais justo, né, com uma sustentabilidade dentro dessa composição. Bem, então, com isso, né? Então, portanto, embora o Brasil tenha fundamentos econômicos sólidos no mercado interno robusto, ele depende sim do capital estrangeiro para financiar significativamente o seu desenvolvimento, especialmente em infraestrutura, inovação e setores estratégicos. Essa dependência, no entanto, pode ser vista como interdependência global, típica das economias abertas integradas ao mercado internacional. Bem, então. Como já diria o Vicente Mateus, né, a questão dessa forma de dependência é uma faca de dois legumes, né? Vicente Mateus, grande presidente do Corinthians, né? Então, nesse caso, né, a interdependência, ele é um fator que ele prejudica, mas ele também beneficia o país. As economias abertas, né? Quando nós pensamos em economias abertas, nós temos que voltar lá durante a Guerra Fria, onde países de economia fechada, eles dependiam muito dos seus aliados estratégicos. O Brasil, como nós temos essa interdependência, o Brasil ele não precisa assumir, né, uma postura ideológica ligada tanto a um, tanto ao outro. O Brasil ele pode, dentro da sua dinâmica e dentro do seu potencial econômico, ele pode escolher e ele pode muito bem se alinhar a interesses de outros grupos ideológicos a partir pensando no seu próprio interesse, né? Então, o Brasil ele tem esse fator. A economia aberta, ela tende a ser um fator que ele busca o desenvolvimento interno e não a se alinhar a discursos, né? Então, o Brasil ele tem que se enxergar dessa forma, como uma peça muito importante dentro desse cenário geopolítico, que muitas vezes fica prejudicado por conta de discursos ideológicos, né? Por incrível que pareça. Então, aqui com isso, né? Agora fica tudo com você, né? Agora é com você. Como o capital internacional, ele influencia nas decisões políticas e econômicas de um país. Existe risco de perda de soberania quando há uma forte presença de investidores estrangeiros? Então, existem vários discursos falando sobre essa questão dos investidores estrangeiros dentro de um país. Será que esse país ele perde a sua soberania? Será que ele deixa de ser soberano, né, dele ditar as suas próprias regras? Ou essas empresas elas vão começar a ditar a regra dentro desse cenário. Então, dentro desse contexto, será que os países que recebem esse fluxo de capital, eles perdem o seu poder de decisão dentro das suas limitações, dentro das suas fronteiras? Se o capital estrangeiro sair do Brasil ou de um outro país rapidamente, quais seriam os impactos econômicos e sociais? Estamos preparados para lidar com esses choques externos, né? Então, pensando em fluxo de capital. Quando o país, né, o Brasil, um exemplo, né, que nós estamos falando da nossa realidade. Se o Brasil ele se encontrar em um momento onde a maior parte do capital que é destinado para o desenvolvimento daqui, o investimento dessas empresas, elas saem daqui. Então, como que seria o impacto disso aí para você? Né? De uma forma, o que você pensa? O Brasil, ele teria problemas ou ele conseguiria lidar bem com essa situação? Observando a mídia, o que está saindo no nosso dia a dia. Será que o Brasil ele lidaria bem com isso? Então, gente, com isso aqui eu vou finalizando o vídeo, né? Agradeço a você que continuou aqui comigo até agora. Solicitando aqui para você, se você que chegou até aqui, se inscreva no canal, aqui tem um ícone, né? Aqui inscreva-se, né? Clique nesse ícone, se inscreva no canal, que é muito importante para que o meu trabalho ele chegue a mais pessoas. E com isso, né, nós vamos ampliando, né, a nossa roda de conversa e colaborar para que outras pessoas elas saibam, né? Elas saibam que
A geografia, ela é muito mais do que apenas decorar nomes e datas. Bem, gente, muito obrigado a vocês e vamos lá continuar o nosso processo.